Olha, é importante vocês entenderem o seguinte, gente, que qualquer ser humano, enquanto for ser humano, nós vamos ter sentimentos ruins, tá? Porque nós precisamos dessa dualidade. A gente precisa dessa virtude oposta, tá? O sentimento ruim, o sentimento bom. Por quê, gente? Porque qualquer sentimento ruim que você tenha, não é errado ter ele, não, tá bom? Eles são necessários também. Porque senão, gente, caso contrário, se você não tivesse sentimentos ruins, você não saberia o prazer que é estar feliz, não é? Então, você não saberia que quando você, por exemplo, você não ia saber o valor de estar saudável, né? Se você nunca tivesse ficado doente. Então, tem coisas que são importantes. Você não saberia, por exemplo, o valor de uma boa companhia, de um bom relacionamento, se você não tivesse passado uma fase de escuridão. A gente aprende a valorizar mais as coisas, né? Quando a gente já vivenciou, né, o lado ali difícil, que eu nem gosto de falar, né? O lado desafiador da vida, o lado mais escuro ali, o lado sombra, né? Então a gente aprende a dar esse valor. E isso faz a gente ser pessoas mais maduras, né? Então, quanto mais você tentar negar o sentimento ruim que às vezes vem, né? Esses sentimentos mais densos, mais fortes eles ficam, tá bom? Porque você assim ficar se sentindo triste, irritado, né? Aí você toda hora fica naquilo ali, naquela luta, eu não posso sentir isso, eu tenho que ser grato o tempo inteiro, eu tenho que estar pleno o tempo inteiro. Gente, entenda o seguinte, expansão de consciência, né, é você perceber esses sentimentos que vêm até você. Porque se você não percebe também, você só fica vivenciando sentimentos ruins, e não, sabe, não entende por que eles vêm, pergunta para si mesmo, opa, por que eu tô me sentindo assim? Por que tá vindo esse sentimento ruim para mim? Por quê? Né? O que aconteceu para eu me sentir assim? Né? O que me falaram, por exemplo, o que eu vi ou assisti naquela telinha da televisão que me deixou com esse sentimento ruim. É importante você se perguntar isso, tá? O que eu deixei de fazer? Até alguma questão física, que horas que eu fui dormir, quantas horas eu dormi, tudo isso pode influenciar nos seus sentimentos, né? O que eu comi, porque a gente às vezes entra num ciclo, fica ali vivenciando aquele tanto de sentimento ruim, mas a gente não se questiona o que é que isso está querendo trazer para mim. O que eu poderia fazer para melhorar isso dentro de mim? É só eu lutar contra eles? É só eu tentar colocar um outro pensamento positivo? E às vezes você não vencer essa luta? Por quê? Porque é uma outra questão que precisa ser olhada, que precisa ser resolvida, né? Porque o que acontece? Quando você consegue deixar consciente aí esse lado sombra, né? Esse sentimento ruim, ele não te domina mais, entendeu? Quando você sabe o que é. Então, você não vira mais aquela pessoa que é irada, aquela pessoa que deixa ser consumida pela sua ansiedade, pelo seu medo, pela sua raiva, tá bom? Então, assim, você não se deixa mais se dominar, porque ali você se questiona, né? Às vezes você tá tão bem, de repente vem um sentimento ruim, se pergunta o que é que aconteceu, por que eu tô me sentindo assim? Você vai ver que você, às vezes no início vai ser mais complicado, mas depois que você treinar isso em você, rapidinho você vai localizar a razão daquilo ali. E aí você trata, não, mas aquilo foi uma... Ah, foi por quê? Foi porque fulano falou tal coisa comigo. Aí você vai ressignificar aquilo, pensa, ah não, mas isso é uma bobagem, isso não influencia em nada na minha vida. Só vai influenciar se eu der força para isso. Se eu colocar toda a minha atenção nisso. Aí sim, isso vai influenciar a minha vida. E aí você tira isso de lado. Agora, às vezes, você fica ali remoendo esse sentimento. Ai, que coisa ruim. Ai, mas fulano me chateia demais. Ai, eu fico com raiva. Nossa, eu fico cansada, porque fulano faz isso e aquilo outro. Já falei, e não sei o quê. Sabe, queria tanto que Deus mudasse fulano, mas fulano não muda. Gente, adianta você ficar remoendo esse sentimento ruim dentro de você?
principalmente quando ele é vinculado a outra pessoa, que você não pode fazer nada em relação a isso, né? O que você pode fazer, claro, é mandar energia, fazer oração para essa pessoa, né? Para deixar o clima entre vocês ou a vida dessa pessoa mais leve, mais feliz. Mas daí você mudar essa pessoa, não, gente, né? Eu acho que eu já falei muito sobre isso também, né? Não existe. A gente não muda ninguém. A gente só pode mudar a si mesmo. E o nosso foco deve ser na nossa melhora como seres humanos. Porque a partir do momento em que você se melhora com o ser humano, automaticamente você já consegue ajudar outras pessoas, né? Você consegue, com o seu exemplo, com a sua energia, trazer essa vontade de mudança nas outras pessoas. Então você é o foco. Entenda isso, você tem que ser o centro de todo esse processo. Não adianta você querer colocar a responsabilidade do outro, de alguma questão da sua vida, na outra pessoa. Isso não funciona. Você vai continuar na mesma situação que você está. Porque você está passando todo o seu poder para outra pessoa, o seu poder pessoal, o poder de construção da sua vida, o poder de realização que você tem na mão de outra pessoa. E aí depois você se torna um ser humano frustrado e ainda colocando culpa em todo mundo. Ah, isso aqui foi por causa disso, foi por causa de fulano, isso aqui por causa de ciclano, isso aqui é por causa... Né, gente? Esse processo não funciona, tá? Se funcionasse, todo mundo tava com a vida resolvida, porque saberia pontuar certinho, isso aqui é culpa de fulano, isso aqui é de ciclano, isso aqui é de beltrano, pronto, minha vida agora vai fluir, porque eu já coloquei os pingos nos is e agora tudo vai acontecer como deveria. Só que não é assim. Né? Quanto mais a gente coloca a responsabilidade da nossa vida na mão de outras pessoas, mais a nossa vida fica parada, mais ela fica estagnada, tá? Porque você tá deixando de assumir as rédeas, o poder da sua vida, o seu livre-arbítrio, né? E entregando tudo isso na mão de outra pessoa que às vezes nem sabe que tem esse poder todo sobre a sua vida, mas você entregou para ela, não é mesmo? Elza, a gente esquece de agradecer tudo, isso mesmo. Sempre me faço esses questionamentos, assim que eu faço, as emoções são destruidoras. As emoções podem ser destruidoras e podem te colocar lá em cima também, né, gente? É com emoções positivas, emoções de alegria, emoções de vitória, emoções de conquista, que a gente é impulsionado, né, a seguir em frente. Agora, claro que existem, né, os sentimentos, as emoções negativas, mas a gente aprende a administrar isso, né, gente? Hoje a gente sabe que sentimento é algo que a gente consegue administrar. A gente pode escolher ficar triste com determinada situação, né, que a gente ouviu, que aconteceu, e a gente também pode pegar aquilo ali como um ensinamento para a nossa vida e a gente ficar grato por aquilo que aconteceu, tá, gente? Isso é expansão de consciência, isso é você entender que tudo que você tá passando tem que servir de um aprendizado, gente. Porque se não servir, você vai tornar a repetir essa história de novo na sua vida. Então você tem que tirar o aprendizado dela. Ai, mas eu não consigo enxergar, Carol, nenhum aprendizado nisso. Joga essa pergunta para o universo que ele vai trazer para você. Né? Tipo, por que eu tô passando por tudo isso? Qual é a mensagem que eu preciso aprender com toda essa situação? Sabe? Pega um momento seu lá no seu quarto, sozinha, sabe? Conversa, coloca. Eu preciso entender, eu quero aprender o que essa situação toda está trazendo para mim de aprendizado. Eu não estou conseguindo enxergar, por favor, Deus, universo, centelha divina, o que vocês acreditam. Peçam, tá, gente? Porque o universo é movido por perguntas e a gente esquece disso. A gente acha que a gente tem que saber responder tudo. Né? A gente não se entrega à vulnerabilidade das coisas, a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. Nós somos, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer acontecer, isso, depende de mim, tudo depende de você, né? Você fica ali o tempo todo se culpando das coisas. Então, entenda, né, que se a gente pedir, muitas coisas vêm pra gente. Mas a gente esqueceu disso, né? Às vezes tem gente que nunca soube disso. Eu posso perguntar? Sério? Claro que pode, gente, e deve, tá? Lança essas perguntas, veio as dúvidas, veio questionamentos dentro de você, sabe?
Pede um caminho, não, eu quero uma luz, por favor, me mostra uma luz, né? Por favor, Deus, por favor, universo, me responda, né? O que eu preciso aprender, qual é o caminho que eu devo seguir. E às vezes, gente, não fique esperando que a resposta vai vir de uma forma super, sabe, elaborada, não. Às vezes você tá andando na rua ali, você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa solta uma frase que é exatamente o que você estava precisando ouvir. Isso pode vir de uma criança, isso pode vir, sabe, de um cara que tá vendendo balinha no sinal. Isso pode vir, você na fila do supermercado, você tá escutando uma conversa de alguém, a pessoa fala exatamente algo que clareia tudo na sua mente, mas esteja aberto para isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam, elas pedem as coisas, mas elas acham que tem que vir da forma que o pensamento dela cria que aquilo tem que vir. Né? Eu vou escutar uma voz do além que vai me dar uma resposta. E não é assim que funciona, tá, gente? Quando a gente lança isso aí, a gente tá aberto, a gente não sabe quais vão ser as formas, né, que Deus vai usar para poder te responder, mas que Ele vai te responder, Ele vai. Pode ter certeza disso, mas esteja aberto, esteja sensível a isso. Se você perguntou, uma hora essa resposta vai vir aí para você, tá bom?